Olá! Na aula passada, relembramos as projeções. Aprendemos que existem diversos tipos, porém, para representação no desenho técnico, adotamos a projeção ortográfica. Nesta aula, daremos continuidade ao assunto e aprenderemos a representar as projeções ortográficas. Adotaremos uma metodologia gradual e hoje aprenderemos a projetar pontos, segmentos de reta e também planos. Aprender a projetar estes elementos básicos nos garantirá base para futuramente projetarmos e produzirmos as projeções ortográficas de desenhos e objetos muito mais complexos. Antes de começar, quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado e divulgado não só os meus vídeos, como também o meu canal. E incentivar você, que ainda não é inscrito, a se inscrever e a interagir comigo através dos comentários. Agora sim, vamos começar! Imagine que você quer produzir uma pequena peça como essa que estou segurando em minhas mãos, mas você não tem as habilidades para esculpi-la. Você pode representar sua ideia através de desenhos, projeções ortográficas e repassar esse projeto a um profissional, a alguém que possa executá-lo. Com o projeto em mãos, o profissional terá acesso aos desenhos das vistas bidimensionais, ou seja, que só possuem duas dimensões que representam aquele objeto tridimensional. As vistas precisam ser representadas de maneira fiel à realidade, permitindo assim que a execução seja precisa. O técnico precisa desenvolver a habilidade de observar vistas bidimensionais, vistas ortográficas e imaginar em sua cabeça o objeto tridimensional. Da mesma forma, é preciso desenvolver a habilidade de observar objetos tridimensionais e montar na sua cabeça e perceber as vistas que o compõem. Não desanime se tudo isso que falei lhe pareceu muito complexo. Ambas as habilidades podem ser desenvolvidas. Antes, porém, para aprendermos a representar projeções ortográficas, precisamos conhecer seus três elementos básicos. Estes elementos são o modelo, o observador e o plano de projeção. O modelo nada mais é do que o objeto a ser representado. Pode ser um sólido geométrico, uma peça ou mesmo uma edificação. O observador nada mais é do que a pessoa que observa, imagina ou desenha o modelo. Para representar um modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisar, observar cuidadosamente o modelo em diversas posições. Nas projeções ortográficas, imaginamos o observador a uma distância infinita do modelo. Por esse motivo, representamos a posição de onde o observador observa a peça através de uma seta. O plano de projeção é a superfície onde projetamos o modelo. Pode ser o chão, uma parede, um quadro ou a tela de um cinema. Para a produção das projeções ortográficas, imaginamos dois planos que se cortam perpendicularmente. Um plano vertical e outro horizontal. O cruzamento desses dois planos gera para nós semiplanos, que dividem o espaço em 4 regiões chamadas diedros. Os diedros são compostos por 2 semiplanos perpendiculares entre si, e são numerados no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao sentido natural dos ponteiros do relógio. A maior parte dos países que utilizam o método mongeano adotam a projeção ortográfica no primeiro diedro, como é o caso do Brasil. Outros países, como Estados Unidos e Canadá, adotam a projeção ortográfica de seus desenhos no terceiro diedro.
Basicamente, a diferença entre a representação no primeiro e no terceiro diedro é a ordem das vistas ortográficas. Não se preocupe, pois mais à frente falaremos sobre isso de novo. Por ora, é importante que você saiba que existe uma simbologia correspondente às representações nos diferentes diedros. Essa simbologia normalmente é indicada no carimbo do desenho. Não se desespere com todos esses semiplanos verticais e horizontais e também com os diedros. Essa parte teórica é necessária. Porém, por simplificação, representaremos agora apenas o primeiro diedro. No lugar do semiplano vertical superior, chamaremos apenas de plano vertical. E no lugar de semiplano horizontal anterior, chamaremos apenas de plano horizontal. Como falei anteriormente, vamos começar do mais simples até chegarmos a objetos mais complexos. Repare este bloco de sabão. Ele é um sólido geométrico e, como tal, é composto por planos. Cada um desses planos é composto por segmentos de reta. E cada um destes segmentos de reta é composto por inúmeros pontos. Vamos começar então entendendo como se dá a projeção de um ponto. Neste nosso exemplo, o quadro será o nosso plano de projeção. Você, o observador, e este grão de milho representará o nosso ponto. Sabemos que os raios projetantes partem da posição onde o observador se encontra, sempre perpendiculares ao plano de projeção. Dessa forma, a projeção do ponto será sempre a de um ponto idêntico a ele. Imaginemos agora a projeção de segmentos de reta. Vamos tomar esta caneta como exemplo de segmento de reta e vamos chamá-la de segmento AB. Se observarmos o segmento AB numa posição paralela ao plano de projeção, os raios projetantes projetarão um ponto A1 idêntico ao ponto A e também um ponto B1 idêntico ao ponto B. Ligando os pontos A1 e B1, temos um segmento de reta igual ao segmento AB. Imaginemos agora outra situação. Projetaremos o mesmo segmento AB, porém agora ele não estará mais paralelo ao plano de projeção, mas oblíquo, ou seja, inclinado. Quando os raios projetantes passam pelos pontos A e B, projetam os pontos A1 e B1. Obtemos então um segmento diferente do tamanho real do segmento original. Isso ocorre porque a projeção de segmentos oblíquos sempre gerará para nós um segmento menor do que o modelo. Nesse caso, a projeção ortográfica não representa a verdadeira grandeza do modelo. Uma outra situação ocorre quando o mesmo segmento AB se encontra perpendicular ao plano de projeção. Os pontos A1 e B1 são coincidentes. Dessa forma, a projeção de um segmento perpendicular ao plano de projeção será apenas de um ponto. A1 é coincidente a B1.
Concluímos então que a projeção de um segmento de reta nos gerará diferentes resultados dependendo da posição do segmento de reta em relação ao plano de projeção. Semelhantemente aos segmentos de reta, a projeção de planos também dependerá de sua posição em relação ao plano de projeção. Vamos tomar esse cartão como exemplo de um plano. Vamos nomear seus vértices e chamá-los de ABCD. Se o retângulo ABCD estiver paralelo ao plano de projeção, teremos os pontos A1, B1, C1 e D1, projetados de forma idêntica aos pontos A, B, C e D. Quando ligamos todos os pontos, obtemos um retângulo idêntico ao objeto original, ou seja, em verdadeira grandeza. Agora, se este mesmo retângulo ABCD estiver oblíquo em relação ao plano de projeção, os raios projetantes passarão pelo plano de projeção e projetarão pontos que resultarão para nós num retângulo menor do que o original. Repare aqui que se analisássemos apenas os segmentos, teríamos os segmentos AD e BC representados em verdadeira grandeza. Porém, os segmentos AB e DC não. Uma outra situação é a do retângulo estar perpendicular ao plano de projeção. Quando isso ocorre, teremos dois segmentos de reta projetados em verdadeira grandeza. O resultado final desta projeção é apenas de um segmento. D1 é coincidente a C1 e A1 é coincidente a B1. Bem, por hoje é só. Na próxima aula aprenderemos a representar as vistas ortográficas de um sólido geométrico. Após essa aula, você será capaz de representar as projeções ortográficas de diferentes sólidos. E aí, ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!